A Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta o segundo episódio do Coração Missioneiro. No início do século XIX, as reduções foram saqueadas e seus últimos habitantes dispersos. Tudo foi abandonado, mas a herança dos guaranis ainda vive neste local. É uma realização TV Sangue de Gaúcho e conta com o patrocínio das Lojas Becker, Casul Distribuidora, Truilha Tintas, Brastemp Industrial e Bigolar Máquinas. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Igreja de São Miguel das Missões já foi o centro de uma grande civilização e, mesmo passando mais de 100 anos abandonada e 200 sem receber missa, continua ali, em pé, e é considerada pela Unesco Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. Estamos em São Miguel das Missões, um dos 7 povos das Missões, originalmente conhecida como São Miguel Arcángel. E este é um local muito importante para as missões. Sempre foi, na verdade, apesar de que os 7 povos não tinham nenhuma capital e nenhuma cidade mais importante que a outra, mas São Miguel sempre se despontou e é um local em que nós teremos alguns fatos, algumas construções, alguns episódios, alguns personagens muito importantes para a história das missões. São Miguel vai ser construído a partir de 1687, junto com São Nicolau e São Luís Gonzaga. Esses 3 pueblos serão ao mesmo tempo construídos, então, por padres jesuítas e pelos índios vindos de pueblos já construídos na hoje Argentina, né? Então, a partir desta data, neste exato local, os padres e os índios começam a construir esta cidade. E por que este local? Como um padrão desses povoados jesuíticos, há uma estrutura necessária para começar. Essa estrutura está baseada muito na água, e nós temos inclusive imagens da fonte principal de água aqui de São Miguel, mas existiam 7 fontes de água no entorno deste núcleo habitacional. Eu estou aqui exatamente na entrada, atrás eu tenho a praça principal, que é neste local, ao fundo a igreja, daqui um pouco eu falo dela. E essa cidade vai sendo construída a partir de 1687. Inicialmente são pequenos barracos, que a gente chama de pau a pique, né, com cobertura de capim, e a própria igreja ainda sem uma estrutura como nós vemos hoje. A pedra não estava aqui, nós temos uma pedreira, a pedreira mais próxima está a mais de 10 quilômetros daqui, então vejam o trabalho de cortar a pedra e trazer até o local. Vão ser usados 2 tipos de pedra, que a gente chama de pedra Itacuru ou pedra-ferro, e essa pedra de arenito, que é uma pedra que pode ser melhor trabalhada, ela tem uma melhor qualidade. Esta igreja que estamos vendo, ela começou a ser construída bem mais tarde. A partir de 1730, mais ou menos, as datas não fecham muito, porque é difícil precisar datas, né? Não tem tantos documentos assim, e é uma igreja gigantesca, capacidade para 6.000 pessoas. Para que tanto? Viviam 6.000 aqui, chegaram a viver pouco mais de 7.000 pessoas, né? Então, assim, dos números que nós temos, dos 7 povos, São Miguel é aquele que vai atingir um número maior de habitantes. Tanta gente, e aí a dificuldade de alimento, e de água, e de estrutura, né, urbanística, que o Padre Sepp, então, em 1697, vai iniciar o projeto de São Juan Batista, que é próximo daqui, que é também um dos 7 povos. Chama muita atenção em São Miguel
a estrutura que restou aqui dessa igreja. A igreja e o sítio arqueológico onde estamos aqui hoje é tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial. Então vejam bem a importância desse local, em 1983, mas há uma preocupação dos brasileiros com esse lugar. Por quê? Porque a partir do final do século XIX já há uma preocupação em cuidar disso tudo aqui. Então, nos anos 20 do século 20, 1920, alguma coisa, já começa então trabalhos específicos no lugar. Em 1938, esse local é tombado como Patrimônio Nacional Brasileiro pelo antigo IFA, e hoje IFAM, né? Só mudou a denominação um pouquinho. E é o IFAM que cuida dessa área, é uma área protegida, não dá para qualquer um chegar aqui e entrar, é cobrado um ingresso, é um local cercado, porque esse local fica junto da cidade hoje de São Miguel das Missões, e era um local em que as pessoas circulavam, e aí causa dano ao patrimônio. O cemitério, por exemplo, que nós vamos ver daqui um pouco ele mais de perto, ele era um cemitério da comunidade da cidade de São Miguel das Missões. Então foi um longo processo, e vejo uma dificuldade até de retirar, né, os entes queridos ali que jazem naquele local para um outro cemitério. Então isso demorou algum tempo. Então o sítio hoje está protegido, e como Patrimônio Mundial da Humanidade, nós temos uma curiosidade muito interessante ainda dele no período jesuítico, que é o local onde as tropas ibéricas chegaram na Guerra Guaranítica. Espanha e Portugal se unem com seus exércitos e chegam exatamente aqui nessa praça, exatamente nesse lugar. Eles chegam com mais ou menos aí cerca de 3.000 homens, após vencerem o exército Guarani na Batalha de Caiboaté. E detalhe, né, o destaque da liderança dessas tropas guaranis, 1.500 índios mais ou menos, é Sepete Araju, conhecido herói brasileiro, herói do Rio Grande do Sul primeiro, e hoje no panteão de heróis do Brasil. O Sepete Araju vivia exatamente aqui. Ele era da milícia, era da segurança local, né? Era um alferes vamos chamar assim, do exército jesuítico guarani, né? Para que você possa entender. E ele, após a morte do Alejandro, que comandava essas tropas lá, ele assume o comando das tropas, primeiro miguelistas daqui de São Miguel, depois ele se torna subcomandante de todo o exército guarani que vai lutar contra os ibéricos. E o comandante é um índio chamado Nicolau Nenguiru. E o Cepé, então, nessa prática de guerrilha, de combate, ele acaba tombando e acaba falecendo. Neste instante, ele já era corregedor deste pueblo. Ele era o prefeito, era ele que comandava todo o espetáculo aqui, toda a vida das pessoas. Então aqui nós temos um imenso ícone da cultura e da história missioneira. São Miguel, tombado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, e o local onde viveu Sepete Araju, esse herói, oficialmente, né, herói brasileiro, e muito, mas muito mesmo, herói dos Guaranis, que ainda hoje permanecem neste local. Quem puder visitar São Miguel das Missões vai encontrar aqui no sítio arqueológico os Guaranis, vivendo aqui, assim como seus antepassados viveram. Nós vamos então entender o maior evento de toda essa história, que é a Guerra Guaranítica. E é onde vai surgir a figura de Sepete Araju. Já vamos falar dele. Mas o que a gente tem? Eu falava dessa divisão de Portugal e Espanha com seus exércitos para atacar as missões. Não funcionou. Não funcionou porque as tropas espanholas são barradas por índios de São Nicolau e de alguns pueblos hoje Argentina, como Santa Ana e Concepción de la Sierra.
eles não permitem que as tropas espanholas cheguem até os Sete Povos, militarmente. E os portugueses, eles acabam no rio Jacuí sofrendo uma dificuldade muito grande com a cheia do rio e eles acabam retornando. Mas tem um episódio nesse período que é a prisão de Cepé. Isso é 1754. Há uma negociação e pequeno conflito armado entre mais ou menos 400 guaranis e 1000 e alguma coisinha de soldados de Portugal no rio Jacuí. Mais tarde vai ser o município de Rio Pardo, mas é um pouco mais a oeste de Rio Pardo. E eles, então, os portugueses vão armar uma traição para esses índios, né? Troca de tiro, arco e flecha e lança e tal. Depois de alguns dias de conflito, os portugueses marcam um encontro para negociar uma paz, né? Os indígenas tinham um problema. O seu líder, cacique Alejandro de São Miguel, havia sido morto em combate. E eles tinham escolhido o Alejandro como comandante dos grupos. Cada pueblo mandou alguns, né? Cada pueblo, um mandou 50 guerreiros, o outro 100, o outro 80, o outro 20, o outro nada, né? E Alejandro foi morto. Quem comanda agora? Então eles escolheram o subcomandante miguelista, que era Cepé, José de Araju. Então o Cepé passou a comandar o grupo, esse grupamento de indígenas. Feito então o convite para uma conversa com os portugueses, para se alinhar e parar de guerrear, porque há narrativas de índios que entre batalhas eles negociavam, inclusive, trocavam. Os índios davam para eles lá algum alimento, né, carne ou couro, e recebiam deles também alimento e algum cobertores, algumas coisas assim. Então, eles conversavam de vez em quando, né? E eles vão, então, para uma reunião negociar. Só que houve uma traição, né? Gomes Freire, que comandava as tropas, assim que os índios entraram nesse acampamento das tropas portuguesas, eles foram rendidos pelo exército, presos. 54 índios presos, entre eles Cepé. Cepé, muito hábil, então, logo disse que ele era o comandante e que ele queria negociar essa prisão. Cepé ofereceu para eles cavalos. Cepé disse: eu entrego para vocês muitos cavalos e vocês devolvem os índios. Eles acharam a ideia interessante e aceitaram. Nós entendemos que eles não iam liberar índio nenhum, iam pegar os cavalos, mas Cepé também estava blefando. Cepé sai então amarrado a cavalo, com uma escolta, para mostrar onde estavam esses cavalos rinconados, e esses cavalos então seriam entregues aos portugueses. Só que o Cepé consegue se soltar das amarras e foge no mesmo cavalo. Hábil, né? Cepé era um militar, né? Cepé era um militar. Fala de alferes, um suboficial, mas ele era um importante militar, trabalhava nas milícias das missões, tinha treinamento militar. Então o Cepé foge, volta para São Miguel, onde ele vai ser elevado à categoria de corregedor. Padre Balda, que é o padre que coordena São Miguel, então, com a chegada do Cepé, eles olham, o Alejandro foi morto, os companheiros estão presos, nós temos que nos organizar para a guerra. Então, o Cepé é aclamado corregedor. Ele não era nem político, né? Mas ele, na condição de militar durante uma guerra, os companheiros colocam ele como corregedor. Corregedor hoje equivaleria a um prefeito da cidade, né? Então, nesse sentido. Enquanto isso, esses 53 que restam continuam presos. Mesmo a tropa portuguesa recuando para Rio Grande e a tropa espanhola indo para Buenos Aires, a guerra continua, né? Então, estamos em 1754. Os padres nos Sete Povos estão negociando com os índios, que é a transmigração. Que é isso? Ir embora dos Sete Povos. E São Borja é o primeiro que aceita transmigrar. Aliás, São Borja chega a efetuar.
Porque São Borja vai andar 10 quilômetros, nem 10. São Borja vai sair de São Borja e vai para Santo Tomé. Vamos deixar em 10 quilômetros. Vamos. Beleza. Leva tudo que dá. São Luís aceita. Aliás, os luizistas, esse é o nome que eles davam. Os borgistas, São Borja, luizistas. Os luizistas, por 2 vezes, tentam fazer a transmigração, ocupar uma área hoje na província de Entre Rios, na Argentina. Na primeira vez eles vão até uma altura e eles, em Santo Tomé, eles ficam retidos um tempo ali e aí eles embrabecem e resolvem não ir mais. Passado alguns meses eles vão de novo, um grupo vai lá construir a cidade para depois ir mulheres e crianças, só que eles vão construir exatamente no local onde os charruas tinham seus cavalos. E os índios charruas, minuanos, eles usavam muito o cavalo, porque eles comiam também cavalo. Eles preferiam comer carne de cavalo, então o cavalo era montaria e era consumo. E tinha um acordo entre os guaranis e os charruas, que os charruas deixavam as cavalhadas deles num território guarani. Em contrapartida, eles autorizavam que os guarani tivessem estâncias de gado bovino em seu território. Só que quando os luizistas vão construir a sua cidade, é no território dos cavalos dos charruas. Os charruas vão lá então e avisam eles, já estão trabalhando na construção da cidade. Aqui não. Se vocês construírem aqui, nós vamos matar vocês, não queremos. Então os luizistas retornam. São Nicolau não quis se mudar, né? E São Miguel é uma disputa gigante. Eles acabam saindo, inclusive, da cidade de São Miguel. Há um litígio entre os próprios índios e padres, né? Uns índios querem ir embora e estão achando bem bom, outros não querem ficar e lutar. Uns padres aceitam ir embora, outros não aceitam. Então isso não é um fator que fica definitivo. Então, em 1754, esses, voltando aos 53 presos, tem um preso muito interessante entre eles. Dos 53 sobrevivem 11. Entre eles está um sujeito chamado Crisanto Neranda, do qual se construiu um memorial em São Luís Gonzaga, onde é narrado essa saga dele, porque ele retorna para São Luís e escreve 14 páginas de tudo que aconteceu neste momento, desde que ele foi capturado até o momento em que ele foi solto. Os portugueses soltaram ele. Então a gente tem muita informação desse período, né? Então cada vez se enriquece mais a história das missões com essas informações. Os exércitos recuaram, os índios se acalmaram, os padres mais ou menos, e aí nós precisamos entender o quê? Que Portugal e Espanha continuam forçando a saída dos índios e dos padres. Portugal e Espanha. Então eles decidem o quê? Juntar os exércitos. 3.000 homens mais ou menos, né? Militares quase todos, alguns milicianos, mas homens armados e treinados. Os 3.000 se reúnem e resolvem entrar no território do Rio Grande do Sul, pelo Uruguai. Então eles se encontram, um grupo vem de Rio Grande, outro grupo vem de Buenos Aires e Montevidéu, se encontram no sul do estado e começam a avançar então pelo sul do estado, Dom Pedrito, Rosário, São Gabriel, aquela região. Os guaranis sabem da movimentação e sabem que eles estão vindo para os 7 povos. Então há um grande dilema dos guaranis. O que fazer? Enfrentar eles lá e evitar que eles cheguem nas cidades para matar mulheres e crianças? Ou esperar eles chegar e receber eles protegidos pela cidade? Eles resolvem que eles vão a campo, lutar a campo, para preservar mulheres e crianças. Só que esse vamos a campo tem uma divergência entre Cepé, que ficou de subcomandante das tropas, e o cacique Nicolau Nenguiru de Concepción, da tradicionalíssima família Nenguiru, que comanda o grupo. O Nenguiru aposta que vão vencer, num combate formal, como era no século XVIII. As tropas organizadas, dá-se a voz de comando, marca o dia do combate e vão lutar. Cepé, por sua vez, não vamos conseguir. Cepé já conhecia a força do exército português. E Cepé diz assim, nós vamos perder. Cepé propõe guerrilha. Ataca e foge. Atira e foge. E vão fazendo guerrilha. E Cepé, eles não conseguem chegar a um acordo, então Cepé vai separar uns homens para fazer guerrilha, enquanto o Nenguiru vai treinar as tropas por combate formal.
Os combates, os índios preferem fazê-lo longe das missões também por causa do gado. Porque o próprio CPE vai dizer isso. Se a gente deixar eles tomar conta das estâncias, nós vamos morrer de fome. Não vai carne mais. E aí, não vindo carne, então é melhor avançar as tropas até onde estão o gado bovino, onde está o gado, para lutar lá e nós não nos desabastecermos. Eles tinham medo que houvesse um cerco nos 7 povos. E aí não entra alimento suficiente, né? O que tem era pouco, já estou falando de 30 mil pessoas. Então, eles vão a campo combater. Aí tem uma segunda divergência entre Cepé e Nenguiru. Aonde lutar? Cepé analisa o terreno, e militarista como era, estrategista, ele diz o quê? Vamos lutar em cima do monte. O monte é a subida do Planalto, né? Vamos esperar quando eles estiverem subindo o monte e nós atacamos de cima para baixo. Militarmente, uma grande vantagem. 2 formas de subir o monte, ou hoje São Martinho, né? Tinha estrada ali que subia o monte, um local de muito difícil para subir, né? Porque a subida é muito íngreme, apesar que tinha caminhos, ou vir por Santiago do Boqueirão, Jaguari, Santiago do Boqueirão, que é menos íngreme, porque já pega uma parte menos alta do Planalto, mas mais longa. Mais longo o percurso. Então você pede o quê? Vamos aguardar para ver que caminho eles vão tomar e vamos atacar de cima. A ideia dele não convence os outros caciques que estão lutando, e nem o Nenguiru, e eles então resolvem lutar em campo aberto. Cepé começa com suas táticas de guerrilha e vai dando certo, vai matando, perdendo pouquíssimos homens, porque ele ataca de surpresa. Cepé tinha mais ou menos 80 homens a seu comando. Ataca de surpresa e foge. Até que lhe é feita uma emboscada, né? A famosa emboscada, que em 7 de fevereiro de 1756 ele é morto, né? Ele deixa um gado lá com alguns soldados acampados, ele ataca e os outros estão escondidos. Quando eles atacam, ao contra-ataque, ele vai fugir. A história todo mundo sabe, o cavalo dele roda, né? Ele cai e aí a pé, impossível, acaba sendo morto. Mas ele é morto, mas ninguém sabe que é Cepé nenhum. Morto, tá? Mais mortos, outros fogem. Horas depois, um grupo de Guarani vai até o comandante deste grupamento, Gomes Freire, pedir para fazer as honras fúnebres ao Cepé. E aí, então, que ele vai ver que é o Cepé e descobre com o Cepé 2 cartas, né? Conversa dele com padres. Então ele reconhece a figura de Cepé, que já havia fugido deles, ele sabia que era o grande líder, entrega o Cepé aos Guarani. Os Guarani, então, vão passar a noite toda velando, chorando e cantando em memória de Cepé, e o Gomes Freire, naquela noite, não autorizou investidas, porque ainda se tinha honra, né? E com a derrota de Cepé, essa guerrilha se perde. Então resta o quê? O combate formal. E aí nós vamos ter a Batalha de Caiboaté, 10 de fevereiro de 1756, tida por muitos como um massacre, né? 1 hora de batalhas, não muito mais que isso, 1.200 índios mortos. Mortos dos ibéricos, em torno de 10 pessoas, né? Que também podia ter sido evitado. Aí tem um pouco de cabeça dura, né? Dos índios, inclusive, do Nenguiru. Gomes Freire e o Valdelírios, que era o general espanhol, eles mandaram um último mensageiro, era um capitão. O último mensageiro para falar com os índios: olha, não dá, vocês estão vendo que vão perder, né? Vão evitar, vão embora. E eles mataram o mensageiro. Matar mensageiro é terrível, né? Então você mata mensageiro. E aí a guerra começa, né? São Borja, por exemplo, e um grupo de charruas que vem para ajudar chega atrasado. Já era pouco o efetivo indígena, com a ausência de São Borja e esses charruas, há um atraso, né? E então, depois da batalha de Caiboaté, São Gabriel hoje, né? Pouco sobra, porque, por mais que diga, professor, ainda tinha mais de 20 mil pessoas nos 7 povos, mas aí não tem mais como lutar, né? Há ainda uma pequena luta, uma escaramuça próxima a São Miguel, mas meia dúzia de índios não resta muito. Então essas tropas
espanholas e portuguesas vão chegar nos Sete Povos, eles vão chegar em São Miguel das Missões, que está incendiado. Os habitantes de São Miguel incendiaram a cidade. Incendiaram a cidade e fugiram. Obviamente com medo dos exércitos, né? Os outros 6 povos permanecem. Não dá para ocupar São Miguel, porque os telhados todos foram queimados, né? O madeirão, as casas e a igreja estão sem cobertura. As tropas se dividem, então. A tropa espanhola fica em São João e a tropa portuguesa em São Ângelo. E ali permanecem mais um tempo, os espanhóis acabam indo embora e os portugueses, em torno de um ano depois, também vão voltar para Rio Grande. E aí o que aconteceu com esses índios que permanecem aqui? Eles ficam trabalhando normal meio complicado, né? Mas vamos lá. Eles não vão para o outro lado. Eles não migram, não transmigram para o lado oeste do Rio Uruguai. Esse período mais ou menos de um ano e meio desses combates da Guerra Guaranítica, a economia tem um prejuízo, a política se esvai um pouco, mas os guaranis, a maioria deles segue trabalhando. Uns vão embora, uns padres vão e outros não vão. Quando as tropas portuguesas e espanholas saem, os índios retornam, quase todos. E a vida, de alguma forma, bem ou mal, volta a ser o que era aqui nas missões. Na sequência, Portugal e Espanha se desentendem. E aí decidem, deixa então. Anulam o Tratado de Madrid. Não queremos mais. Portugal não quer mais os 7 povos e a Espanha não quer mais a colônia do Sacramento. Aí fica uma grande interrogação nos 7 povos, né? Mas e agora? Os padres jesuítas retornam todos, chamam todos os índios e a gente vai ter uma normalidade. Normalidade, claro, em certos aspectos muito abalado, mas segue jesuítas e guaranis trabalhando. E aí nós temos 1760 entrando essa década, a década de 60 do século 1700. As coisas vão caminhando bem até que em 1767 a coroa espanhola e a Igreja Cristã de Espanha resolvem banir os jesuítas. A ordem jesuíta é proibida de atuar em Espanha a partir de 1767. Bom, mas os povos aqui, os povoados, os 30 povos, estão com jesuítas. São os jesuítas que coordenam aqui. Havia outros povos, inclusive na América, com franciscanos, né, e com outras ordens. Os padres, então, vão fazer o quê? Lá no início eu falei que o padre obedecia a qualquer ordem. A ordem é embora? Vão embora. Vão embora. E vão para onde? Para onde der, vão para a Europa. A maioria deles recebe asilo na Itália. Só que aqui nas missões, os índios logo se dão conta. O padre é o esteio disso tudo. O padre é a coluna mestra das missões jesuíticas. Sem o jesuíta não era certo. Então nós vamos ter um documento muito importante, que é a Carta de 1768 de São Luís Gonzaga, onde os caciques assinam, são 28 índios que assinam essa carta. E a carta é uma súplica ao rei de Espanha. Em tese, essa carta, que é a única que existe, e ela é escrita totalmente por índios, ela diz assim, olha, majestade, deixe os jesuítas aqui, eles só fazem bem para nós. Eles nos ajudam, eles coordenam nossos trabalhos, eles nos mostram o caminho de Deus, eles nos tratam bem. Nós não queremos que eles vão embora. E os índios, então, aceitam dar mais impostos, porque eles dizem o que na carta? Nós somos súditos do Senhor, majestade, do rei de Espanha. Nós queremos continuar súditos de Espanha e queremos, então, pagar mais impostos para poder. Nós trabalharemos mais ainda para poder ficar com os jesuítas. E eles profetizam, está na carta. Se os jesuítas forem embora, tudo isso vai acabar. Porque é só eles que nos entendem. É só eles que aceitam este modelo de vida. Vai acabar e eles citam até povoados que não são coordenados por jesuítas que não funcionaram. Pobre dos índios, né?
não dava mais, né? A ordem da coroa espanhola, os jesuítas vão embora e os índios, então, alguns ficam porque não tem para onde ir, outros saem. Para onde? Para onde deu, né? Para o lado que o nariz apontava, perdidos. 1768, se acabam as missões jesuítico-guarani dos Sete Povos, sim. Mas vêm outras ordens. Né? Beneditinos, franciscanos, mercedários, outras ordens religiosas, padres. Só que aí a administração não é mais da igreja. A administração, a partir de 1768, passa a ser uma administração civil, da coroa portuguesa diretamente. E os índios já não se agradam daquele novo modelo dos padres, os índios não se agradam de civis circulando na missão, e aí os índios começam a debandar. As missões nunca mais foram as mesmas. Reduziu o número de pessoas, tem grandes episódios de fome, grandíssimos episódios de fome, porque, bem ou mal, esses índios foram abandonados, né? E eles já não têm muito mais para onde ir. Por que eles não têm? Porque eles vivem no modelo jesuítico-guarani. E eles não sabem como viver fora desse modelo. Até que em 1801, ao Tratado de Badajoz, há uma guerra e os Sete Povos são invadidos pelos portugueses. Pouquíssimos homens, já não tinha muita coisa aqui, né? E a partir de 1801, esta região dos Sete Povos passa a pertencer a Portugal, e aí começa uma colonização de portugueses e descendentes de portugueses. E os índios? Os padres voltam para onde vieram. E os índios? O índio tem um grandíssimo problema, porque ele não é mais índio. Ele não sabe mais viver na selva, no mato, no rio, ele não sabe. Ele está com um novo modelo cultural. Mas ele também não é branco. Não vão aceitar eles nas cidades. Então esse índio passa a viver num limbo entre o mundo do branco e o mundo nativo indígena. Nesse limbo, então, eles têm que se virar como podem. E ele vai se virar como pode indo para guerras, lutando ao lado dos caudilhos de origem espanhola e por vezes portuguesa, vendendo como milícia sua força de guerra. E mais tarde eles vão, então, aderir ao modelo de ocupação, agora falando do Rio Grande do Sul, aderir a esta modelagem de ocupação de estâncias, né? De criação de gado de modo extensivo. O índio vai ser essa massa de trabalho. E vai entrar a sua etnia na conformação do gaúcho. Tá? Muito do gaúcho tem a origem do Guarani e do Pampiano. Não é esse o nosso mote, mas só para a gente entender, o churrasco gaúcho é um churrasco pampiano. É um churrasco charrua. O chimarrão, absolutamente Guarani. Poderia ir mais longe, mas usar dois exemplos de elementos culturais gigantescos do Rio Grande do Sul que tem origem indígena. E esse indígena, então, vai conformar um novo grupo social, que é o gaúcho. E as missões? As missões vão permanecer e vão sendo ocupadas aos poucos por portugueses. O que nós temos, se nós formos ver hoje? Nós temos ainda resquício arquitetônico em São Miguel das Missões. Antigo o São Miguel é patrimônio da humanidade desde 1983. Né? Antigo São Miguel Arcanjo. Nós vamos ter resquícios em São Nicolau. E nós vamos ter resquícios em São João. E nós vamos ter resquícios em São Lourenço. Antigo São Lourenço Mártir. Esses 4 povoados restaram, e não restaram muito, ou quase nada, em São Borja, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo. Por quê? Não houve destruição. Nenhum dos 7 povos, os ibéricos, arrancaram uma pedra que fosse. São Miguel foi queimada pelos nativos. Quando eles voltam, eles vão reconstruir uma parte no fundo da igreja para ocupar. Já não são tantos, não precisa a igreja toda. São Borja, São Luís e Santo Ângelo têm uma ocupação urbana exatamente onde era o pueblo. A praça central dessas 3 cidades é a praça central jesuítica, Guarani.
a cidade começa a se construir com as pedras das casas, da igreja, dos muros, das edificações. Foram lá e derrubaram? Não. O tempo foi, Senhor. O tempo, a chuva, o sol, os ventos, todas as intempéries, vai derrubando paredes. E essas pedras que caíam, então, eram usadas para reconstruir. Então, nós podemos afirmar que esses 3 povoados, cidades hoje, elas não têm vestígios arquitetônicos, mas toda a arquitetura desmembrada está nas casas, principalmente do centro da cidade, fazendo muros, alicerces e paredes. E os 4 que eu citei, São Miguel, que é patrimônio da humanidade, mas São Lourenço, São João e São Nicolau, que são patrimônios do Mercosul, são tombados como patrimônio público do Mercosul. Essas 4, as cidades, São João não é cidade e nem São Lourenço, as cidades ou as vilas cresceram no entorno, próximo, e não destruíram e não usaram as pedras. E aí nós vamos ter que, no final do século XIX, início do século XX, começa a se reconstruir São Miguel. Tem muito São Miguel, São Lourenço, São Nicolau e São João, tem muita reconstrução. Entre o trabalho do antigo IFA e hoje do IFAM, mapeando paredes e reconstruindo. Isso para que nós possamos hoje entender um pouquinho de como é que funcionavam esses elementos. Durante muito tempo, esta história que eu estou acabando de contar foi mantida em segredo, embaixo do tapete. Por quê? Porque os historiadores de matriz portuguesa, a gente chama de lusófonos, eles diziam que isso era história de Espanha e que não interessava para o Brasil estudar. E a Espanha, por sua vez, aliás, a Argentina e o Paraguai, por sua vez, diziam, não, isso é território brasileiro, né? E eles contavam a sua história e valorizavam os seus meios, né? A sua arquitetura, o que se tinha lá. Até que no Brasil se dão conta da importância deste exemplo que foram as missões. E começa a se preservar. Se perde muito, porque se viveu e se vive esses últimos anos, ainda numa atmosfera em que a história tem alguma dificuldade de entrar. Vou te dar um exemplo. Os túneis nas missões. Todo mundo já ouviu falar de túnel. Todo mundo. E não se conhece nenhum túnel. Nenhum. Mas se perguntar para qualquer pessoa, qualquer um, pergunta para a pessoa, já ouviu falar dos túneis? Sim. Então, o que nós vamos ter? Tem muita história, muito folclore. Por quê? Porque durante muitos anos não se contou cientificamente essa história, através de documentos. O que são os túneis? E são as adegas. São Nicolau é uma adega maravilhosa, né? São Nicolau dá para descer, escadinha, tem um portãozinho, entra no portãozinho e está lá a adega. O que é a adega? Uma geladeira. Não é só para vinho, né? Não é só para vinho. É para guardar produtos perecíveis, né? Embaixo da terra há uma ambientação climática menos agressiva, tanto de frio quanto de calor. Tinha vinho nas missões? Eu falo de vinho, há esse questionamento, né? Sim, tinha vinho nas missões. Plantava-se uva nas missões? Talvez sim, porque se fabricava vinho nas missões. Agora, vinho de quê, de uva, não sabemos. Tá? Há um forte indício, inclusive São Nicolau se fala muito isso, que existiam vinhedos em São Nicolau. Eu, pessoalmente, desconheço documentação sobre isso. Até, inclusive, se alguém está assistindo e essa fala vai para o YouTube depois, vai poder comentar aí e seguem as discussões no bom sentido, né? Debates aí para que nós possamos entender e conhecer um pouco mais das missões. Então, não podemos falar dos túneis? Podemos sim. Toda vez que se fala de missões é um pontinho a mais. É um pedacinho a mais que se põe no quebra-cabeça. Porque o trabalho dos historiadores não está concluso. As missões demandam ainda muito estudo da história das missões e um estudo ainda maior do que seja hoje as missões. O que é ser missioneiro hoje? Ah, mas a história tem muito a ver com isso. Tem. Mas e hoje? O que esse missioneiro tem de diferente?
As comunidades indígenas jesuíticas possuíam um desenvolvimento humano e um conhecimento significativo na agricultura, na fundição de ferro, na política social. No momento do desenvolvimento, ou quando já estavam bem estabelecidas, só faziam adegas, faziam subterrâneos, porões, para guardar os bens de maior valor e também para conservar alimento. A adega de São Nicolau traz algumas lendas junto, como se fosse o início de um túnel que ligaria São Nicolau a outra redução. Na verdade, a adega de São Nicolau era o local onde os padres guardavam produtos que precisavam a temperatura inferior à temperatura ambiente superior. E também produtos importantes ou equipamentos importantes, como armas, pólvora, etc. Nós vamos encontrar em quase todas as reduções que a gente vê ainda, como São Lourenço, em cima da cozinha, abaixo do assoalho da cozinha, tinha um porão, onde se guardava comida. Vocês vão lá a São Cosme e Damião, no Paraguai, que é a única igreja que se mantém coberta dos 30 povos. Perto do altar tem vários subterrâneos, onde eles guardavam o peixe que pegavam no Rio Paraná, ali perto. Então, há subterrâneos com várias finalidades, inclusive na questão da espiritual. Os índios, eles tinham receio de entrar nos subterrâneos. Era mais fácil para os padres controlar e guardar o que era mais importante para eles. Quanto à bebida, nós vamos dizer assim, que aqui se usava muitos Guarani a bebida chamada xixa, que era a fermentação do milho verde. E quando os padres vieram, também introduziram então o vinho, e era pouco consumido pelos índios, algumas festividades mais importantes, algum cálice para os caciques. O vinho, na realidade, servia aos padres, servia para a igreja. Era uma bebida que foi muito cultivada, inclusive Antônio Sepp conta das várias parreiras que ele plantou aqui em São João Batista e também onde ele trabalhou bastante na redução de la cruz. A bebida alcoólica, aos poucos, foi sendo substituída pela abundância de erva mate. Então, os padres favoreciam a erva mate em abundância para evitar as celebrações que usavam bebida alcoólica. Antes da chegada dos padres, quando os índios caçavam um animal, por exemplo, uma capivara que dava bastante comida, eles tomavam bastante bebida para festejar aquela fartura, aquela caça. Então, nós podemos dizer que a bebida alcoólica das missões, a produção de vinho, seria fermentado, né? Destilado, eu não tenho conhecimento. Agora, da cana-de-açúcar também, nós podemos dizer que a primeira cana-de-açúcar cultivada no estado do Rio Grande do Sul foi na redução de São Xavier. A redução estava à direita do rio Uruguai, mas a cana foi cultivada à esquerda, onde é a cidade de Porto Xavier, na montanha lá. Então, eles usavam a parte da cana do tronco, a parte maior, para fazer açúcar de cana e melaço, e as pontas da cana para alimentar o gado. E os índios têm uma predileção enorme pelo mel de abelha, mas evidentemente não teria condições de mel de abelha para toda essa população. Então a cana era cultivada e, aliás, foi trazida pelos espanhóis. E sobre os grãos cultivados pelos indígenas, quando os padres chegaram, nossos Guarani eram agricultores, faziam suas pequenas roças, cultivavam milho, batata doce, mandioca, amendoim, moranga, mas fundamentalmente um milho que tem uma ligação espiritual muito grande. Tanto é que é usada a espiga, a flor do milho nos rituais de batizar das crianças. E eu estava andando com um cacique, visitando aldeias lá no interior da Argentina, lá pelo mês de agosto, e ele me disse, está na hora de nós começar a preparar as danças e os cantos para festejar a safra, festejar a colheita. E se a gente chega nas aldeias aí pelo interior, você vê aldeias que existem dos Imbiá, que não foram índios que viveram nas reduções, mas dá para contar como a mesma origem dos índios que estiveram nas reduções. Nós vamos ver o milho sendo uma cultura muito importante. Sobre os grãos cultivados, além do milho, depois chegaram os jesuítas,
trouxeram o trigo. O trigo foi pouco cultivado. Cada família produzia 4 ou 5 sacos de trigo. Era produção familiar, que para o Amambaé, pouco, se tinha algum excedente, era comercializado. O índio sabia fazer o pão, ele sabia fazer a farinha, mas fazia só para o pão do padre e para as hóstias. Ele achava meio difícil, então ele preferia comer o milho assado na chapa, o trigo. Quanto ao milho, o consumo é interessante porque eles assam na brasa diretamente o milho verde, também fazem uma espécie de farinha, tipo uma polenta, que eles chamam de choclo. E me chama a atenção quando você vê na prática, lá no interior, e também está nos livros, por exemplo, uma criança, quando pega uma espiga de milho, uma criança de 6, 7 anos, ela chega perto do fogo, tira a palha, coloca o milho e ela vai cuidando, botando mais perto, mais longe. O pai ou a mãe que estão perto em nenhum momento diz, cuidado que tu vai queimar o teu dedo. Por quê? Porque se a criança queima o dedo, dói, e quem aprende com dor não esquece. E é interessante a mandioca, que era uma cultura muito cultivada nas missões, e também pelos índios do Brasil todo. Por exemplo, a mandioca é característica mais dos tupi, o milho dos guarani. Eles assam a mandioca na brasa, jogam a mandioca com casca e tudo, aí servem na mesma fogareira, no mesmo braseiro, a mandioca, a batata doce e o milho sendo cozidos ao mesmo tempo. Quanto a essa produção cooperativa, o padre Rafael Carbonell, que eu tive o prazer de conversar com ele várias vezes, ele defendia, porque já faleceu, que o cooperativismo nasceu nas missões, muito antes de se divulgar como a origem do cooperativismo ou na Alemanha ou na Inglaterra, porque a produção era solidária e era cooperativada. Então o verdadeiro cooperativismo surgiu nas missões dos jesuítas, que organizavam a produção, e essa produção tinha a participação efetiva dos caciques no seu comando, na armazenagem. Não dá para conceber que um padre ou dois pudesse acompanhar a criação de gado, plantio, os próprios caciques. E também tinham que ter índios de grande confiança para cuidar das estâncias. Cada estância com 30, 40, 100 mil cabeças de gado, que dava o suporte alimentício. Então nós podemos dizer que a carne é um elemento fundamental na manutenção e desenvolvimento das missões. E também a carneada não era feita todos os dias, como se comenta. Se carneava de 3 a 4 dias. Os padres trouxeram da Europa o sistema da Europa, de começar a consumir um animal a partir das partes menos nobres para as partes mais nobres. Então, quando se diz que se matava 15, 20 vacas de cada vez, era de cada vez, não era de cada dia nas missões. Mas, enfim, nós tivemos essa produção solidária, fraterna, e o Dom Stanislaus Wolff, saudoso bispo de Santo Ângelo, conhecia muito a história das missões, nas suas homilias, nos seus sermões, sempre dizia que nas missões ninguém passava fome, exatamente por causa da força do cooperativismo, do armazém comunitário, da produção feita na grande lavoura das reduções. A mandioca, por exemplo, ter um exemplo, para ter uma ideia, só aqui em São Luís Gonzaga, o inventário registra que havia em 1768, quando da expulsão dos padres, um mandiocal com mais de 10 hectares de extensão. Isso é muita mandioca, é bastante comida. Então, nas missões, os indígenas estavam satisfeitos com o que tinham, que viviam, tanto é que o sistema missioneiro foi elogiado por Voltaire, por Rousseau, por Montesquieu, os filósofos importantes da Europa que nunca estiveram aqui. Mas quem esteve aqui logo depois da expulsão dos jesuítas, da derrocada a partir da expulsão, foi Saint-Hilaire, sábio francês, que registrou, depois de passar em todas os 7 povos, e tinha passado em todo o Rio Grande, porque ele entrou por Torres, foi até Montevidéu, subiu costeando o Rio Uruguai. Quando ele saía das missões, ele disse que encontrou só uma índia que tinha vivido com os padres e que falava
com muito respeito em relação aos jesuítas, mas ouviu de muitos, não de alguns, de muitos índios dizerem que seus pais falavam, seus pais, seus avós, que quando viveram com os padres foi o tempo da felicidade. Tempo da felicidade é a ideia fundamental da filosofia que norteou o trabalho nas missões. Tomás Moro, livro publicado em 1516. Então, nas missões, os índios buscavam a terra sem mal, que é o paraíso, e os padres buscavam, então, que essa população fosse feliz. E realmente alguém já escreveu, né, que foi uma sociedade cristã feliz que existiu na terra missioneira. São João Batista. Este pueblo, ele é especial, ele é diferente. Poderíamos usar vários motivos, mas nós vamos usar por quem fez São João Batista, Padre Antônio Sepe. Padre Antônio Sepe é, sem dúvida nenhuma, o gênio das missões. É um polímata. Alguns o comparam a grandes gênios da humanidade, como Aristóteles, Leonardo da Vinci. Talvez não tanto, mas um homem que conseguia fazer instrumento musical, que era exportado para a Europa, um homem que conseguia plantar erva mate, um homem que conseguia fazer seda. Em São Luís Gonzaga, o Padre Sepe fez seda. Tinha bicho da seda? Tinha, se ele fez seda, e ele escreveu isso. Não caiu de paraquedas para nós. Este Padre Sepe era o padre principal em São Miguel. São Miguel ficou gigantesco. 7.000, quase 8.000 pessoas. Não tinha mais casa para as pessoas. A dificuldade do alimento, a dificuldade de cuidar da saúde ficou muito grande. Então, Padre Sepe pede a permissão para construir um novo povoado, que foi o sexto dos 7 povos, São João Batista. Em São João, nós temos detalhada a construção da cidade, porque o padre escreveu. Ele escreveu e ele disse, olha, comecei a procurar um lugar. Saí com poucos índios, na primeira viagem não achamos esse lugar. Mudamos um pouco a rota, nós queríamos algo perto de São Miguel. Esses pueblos dos 7 povos mantêm ali uma distância em linha reta de um dia de viagem a pé, né? 15, 20, 30 quilômetros no máximo. E nós precisávamos de muita água. Não tinha água para 6.000 pessoas, 5.000 pessoas. Num segundo momento, acharam um local interessante. Colocou uma cruz e voltou para São Miguel. Reuniu os caciques e foi até lá. Está tudo escrito. Chegaram lá, o pessoal avistou os locais, deu uma olhada, tinha madeira, tinha água, tinha terra fértil. Procedeu que ali seria, colocou uma cruz maior, rezou uma missa e retornou. Curiosidade, lá chegando com os caciques, ele distribuiu as terras dos caciques. O que nós já sabemos na história, a importância dos caciques nas missões. Cada cacique recebeu o seu lote de terra e tinha os seus homens para trabalhar na terra. E foram os homens da confiança de Sepe. Então eles vão para lá, eles plantam, eles levam animais, eles começam a construir as casas e depois levam mulheres, crianças e idosos. Porque às vezes dá a impressão assim, foram 3.000 pessoas para lá. Não, não foram, foram poucas para preparar. Tem uma passagem de Sepe interessante em São João.
esses trabalhadores lá tem que alimentá-los, né? Não dá tempo de preparar a terra, por exemplo, e fazer comida. Então, algumas pessoas preparavam o alimento e levavam. Houve uma falha na logística de alimento e eles ficaram sem comer um dia. Todo dia não foi alimento. Se viraram como puderam, frutas, alguma coisinha que tinha. Mas à noite, Sepe não conseguiu conter os homens. O que eles fizeram? Eles mataram os bois que puxavam os arados e fizeram churrasco. Sepe ficou indignado, mas entendeu que, né, não tem teleentrega, né, precisa se alimentar. Mas ele lamentou muito e lamentou por escrito por que eles queimaram os arados, as juntas, né, para o boi levar. Eles não precisava, né, podia catar no mato lenha, para ver as agruras que se passam. É construído São João como ele queria, como ele pensou. E aí nós vamos ter em São João algo que é muito diferente para a época e para o local. Fundição de ferro. Sepe estudou a geografia e a geologia das missões. Sepe viu que esta pedra tem este elemento, aquela pedra tem este elemento. E ele vai então fazer em São João Batista um forno. E São João foi o primeiro local provável da América do Sul de fundição de metal. Tecnologia toda nossa missioneira, né? O forno ainda está lá, a arqueologia encontrou. E nesse forno, então, a partir da pedra Itacuru ou pedra-ferro, eles faziam então a fundição e conseguiam um metal, que esta liga metálica era usada para pontas de lança, ponta de flecha, enxadas, facões, facas, pás, panelas, enfim. Isso é um exemplo claro de que as missões se autossustentariam, inclusive na questão industrial, porque isso é indústria. Nós tínhamos um setor primário gigantesco. Nas missões nós poderíamos ter um setor terciário muito grande também, serviços e o comércio da venda desses produtos, mas nós tivemos um grandíssimo embrião de produção de metal em São João Batista. E já se tem documento que mostra que em São Lourenço e São Luís Gonzaga, esta tecnologia desenvolvida pelo Padre Sepe também foi utilizada. Porque Sepe viveu também em São Luís. A Sepe viveu em São Miguel, em São João. Depois que ele organizou todo São João, ele vai para São Luís Gonzaga, onde ele passa algum tempo, e depois ele se aposenta. E ele morre aqui nas missões, ele era austríaco e traz todo o know-how da Europa para cá, mas aí se pergunta, ele, quando viveu na Europa, ainda jovem, ele era músico, cantor. Aí se entende que Sepe trabalhasse com música, formou coral e fez instrumento musical. Mas aonde Sepe aprendeu a fazer metal? Aonde Sepe aprendeu a fazer seda? Fazer tapetes, como faziam aqui em São Luís? Nós não sabemos, por isso ele é o gênio das missões. Nas missões jesuíticas, primeiramente em São João Batista, também em São Lourenço, São Luís Gonzaga, já há algumas informações que se fundia ferro, exatamente, metalurgia. Esta pedra aqui, uma pedra chamada pelos índios de Itacuru, ou pedra cupim, ou pedra ferro, ela foi fundida, ela foi derretida a altas temperaturas em fornos. Em São João Batista isso está muito claro, explicado pelo Padre Sepe, e esta mesma pedra se transformava em ferro e talvez, quem sabe, até a gente tem algumas informações de liga metálica de aço, e seria o primeiro local na América do Sul onde se produziu ferro e aço aqui nas missões jesuíticas. Quando escolhemos São Luís Gonzaga para residir, conversando com os alunos, com os acadêmicos, ficamos sabendo que existiam várias fontes de água aqui no município. E aí, enquanto professora, enquanto pesquisadora, despertou-nos esta intenção de conhecer um pouco mais sobre as nascentes dos rios,
dos arroios que abastecem a nossa cidade. E ao longo desta pesquisa, nós tivemos algumas orientações e buscamos conhecer um pouco mais sobre como tudo começou. Porque nós acreditamos na educação a partir de uma abordagem histórico-cultural. Então, para termos atitudes coerentes de preservação da água, que é um recurso natural indispensável, nós precisamos ver como é que esta relação se deu em anos anteriores, em tempos passados. E aí, das questões relevantes é que constatamos nestas leituras que fizemos que os padres jesuítas, ao escolherem um local para instalar a sua missão, a sua redução, no nosso caso, eles tinham como princípio básico estar num lugar com bastante drenagem, um lugar que tivesse água para sustento das pessoas que os acompanhavam, e também na água eles encontravam os peixes que eram fontes que eram e continuam sendo fontes de proteína para essas pessoas. Então, um detalhe interessante, que quando o padre Miguel Fernandes chegou aqui em São Luís Gonzaga, vindo pelo rio Ijuí, eles se estabeleceram perto do arroio Chimbocuzinho, que é uma das fontes nossas hoje de água para abastecer a população. E lá, quando se instalaram, se acomodaram, chegaram aqueles quase 3.000 índios juntos, os indígenas, ele olhou para esta coxilha, onde hoje é a nossa igreja e que antigamente era a missão jesuítica, ele olhou e disse: mas lá tem uma coxilha e fica próximo a 2 arroios. No lado mais sul temos o Chimbocuzinho para abastecer e ao lado norte temos o Piraju. Então, eles se instalaram num ambiente em que a água era o recurso fundamental para que eles pudessem acomodar e bem nutrir, bem viver com estas tantas pessoas que os acompanhavam. Então, desde o início de São Luís Gonzaga hoje, desde o início da redução, a água foi um elemento fundamental. E diante disso, nós, enquanto professores, sabendo que as nascentes, que aqui na nossa região, as nascentes dos arroios, elas costumam ser chamadas de banhados. E elas funcionam como verdadeiras esponjas da natureza. Quando chove muito, elas retêm a água. E quando existe seca, elas vão liberando aos poucos. Por isso são chamadas, então, de fontes de água. E por muito tempo, esses banhados, eles foram desprezados, porque não são ambientes bonitos. Ora, quando se fala em preservar uma arara azul, um mico-leão dourado, além da importância biológica, também existe uma beleza anatômica e estrutural neles. E preservar as nascentes dos rios não era tão interessante.
Então, por isso que muitas e muitas nascentes aqui na nossa região foram drenadas, né? E com isso elas deixaram de existir. Então, o nosso estudo, a nossa pesquisa é justo para fazermos essa retomada. Então, desde o tempo da construção da redução, depois nós tivemos o apogeu de 1710 a 1750 aproximadamente, em que, mais uma vez, a água era de fundamental importância, porque até a erva mate, que as primeiras pessoas que estavam aqui iam buscar mudas em Ijuí, e nós já fizemos a conta que daqui a Ijuí, que dá mais ou menos 110 quilômetros, nós temos que atravessar 7 córregos, 7 cursos d'água para chegar lá. Então, na época, faziam tudo isso, buscavam as mudas em Ijuí, plantaram aqui e lá, na primeira, segunda, terceira década do século XVIII, o excedente desta erva mate era levada pela água para a Argentina. Então, nós vivemos nesse tempo do apogeu uma relação com a natureza muito significativa, porque tanto quem comandava, os padres, quanto os indígenas que os acompanhavam e os que aqui estavam, era uma relação harmoniosa com a natureza. Tiravam, sim, interferiam no mundo natural, sim, mas de uma forma respeitosa. E vale destacar um pedido que o padre Miguel Fernandes fez, e isso está documentado, ao provincial de Buenos Aires, para poder retirar toras, cortar as plantas de ipê para fazer o suporte das abóbodas da igreja na época. E um fato tão interessante que o provincial respondeu para o padre Miguel Fernandes: sim, você pode fazer, pode cortar, mas corte somente o necessário. E vale destacar que, pelos registros históricos que se tem, naquela época, o suporte, este pilar, ele tinha 22 metros de altura. Então, hoje, se nós encontramos um ipê roxo aqui na nossa região, quando muito, ele chega a 10 metros. Naquela época, nós tínhamos caules espessos que podiam chegar a uma altura de aproximadamente 30 metros. Então, vejam vocês, na construção da redução, essa preocupação com os recursos hídricos. Ao longo da construção, chegar ao apogeu da mesma forma, sempre uma relação respeitosa. Depois de 1750, houve então a fase da decadência, quando ocorreram todos os impasses entre portugueses e espanhóis, e o nosso espaço, a nossa redução, ficou desocupada. Mas os cientistas viajantes que estiveram por aqui faziam esses relatos, e é deles que nós sabemos que a coluna da igreja era de ipê e tinha então 22 metros de altura. E logo
chegando na decadência, ficou ao léu, ficou a depredação. E lá no final do século XIX, começaram a vir os imigrantes para cá. E também temos documentado isso, que a família, vamos supor, família Amaral, ela se instalava próximo ao Arroio Piraju. Então, mais uma vez, a água, os recursos hídricos, as nascentes são evidenciadas. E é com esse intuito que nós tentamos promover, então, uma educação ambiental, sensibilizando as pessoas para conhecerem essa história tão bonita, tão significativa e que hoje, mesmo no século XXI, nós temos condições de preservar essas nascentes. E ao longo do nosso trabalho, nós conseguimos mapear 4 nascentes daqui do centro da cidade e com a ajuda do poder público, com a ajuda dos conselhos municipais, né, o Conselho da Educação, o Conselho do Meio Ambiente, conseguimos mobilizar a comunidade e tornar estas nascentes sítios ecológicos, para que a gente possa mostrar aos nossos filhos, aos nossos netos, a importância que a água tem para os missioneiros. Tendo em vista a relevância dos recursos hídricos para a implantação, para a construção das missões jesuíticas, nós procuramos estudar, baseado no relato dos padres da época, cartas que eles enviavam um para o outro, para os familiares, bem como o relato das visitas feitas pelos cientistas viajantes que por aqui passaram, de como era essa relação da sociedade humana com a natureza. Nós escrevemos um livro, incentivado muito pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, na pessoa da professora Ana Olívia Nascimento. Ela, inclusive, prefaciou a nossa obra, em que procuramos abordar as vertentes da educação ambiental, a ocupação de São Luís Gonzaga, a preservação dos recursos hídricos e dos banhados. E esta obra tem sido bastante procurada para estudantes, para as escolas, com o intuito das pessoas conhecerem um pouco mais a história da nossa relação humana com a natureza ao longo da ocupação de São Luís Gonzaga. E também para que a gente possa ter, estas árvores, para que se possa ter toda essa cultura da própria erva mate, que foi tão bem produzida aqui, os artigos da alimentação. As plantas sempre foram e continuam sendo, mas desde aquela época, relevantes para a construção, para a edificação dos diferentes ambientes. Inclusive, comentamos sobre a importância do ipê enquanto madeira que dava sustentação da nossa, então, igreja, jesuítica, e assim como as próprias esculturas que eram produzidas, o que foram produzidas na época,
tinham sempre como matéria-prima as plantas, algumas mais fáceis de serem esculpidas e outras, então, que necessitavam de uma consistência mais rigorosa para que a escultura tivesse uma durabilidade maior e não fosse acometida de qualquer inimigo natural da planta. Um dos cientistas viajantes que por aqui passou, ele destacou que entre as obras esculpidas na madeira, o São João Menino, que está aqui ainda na nossa matriz católica, é considerada uma das obras mais significativas da época missioneira e que continua sendo uma das maravilhas da escultura e, portanto, tudo isso aconteceu aqui neste solo missioneiro em épocas passadas, graças ao empenho, à dedicação de profissionais que eram habilidosos no trabalho com madeiras. A autenticidade da cultura nativa supervisionada pela doutrina jesuítica. Esta foi a base da arte sacra descoberta no início do século XX e que fazia parte do dia a dia dos 7 povos missioneiros. Esculturas de madeira, anjos, santos, personagens bíblicos que têm em comum com o barroco europeu as expressões dramáticas, os gestos teatrais e as roupas trapeadas. Sobre a arte sacra, nós temos a dizer que, como recurso de catequese, foi exatamente a arte sacra, não só a escultura, mas também a música. Então, na escultura, inicialmente, a gente observa que os padres orientavam e esculpiam como se representasse um branco europeu. Quando os índios começaram a trabalhar e efetivamente nas esculturas, as imagens foram pegando algumas feições indígenas. É muito comum dizer que o índio não era criativo, apenas copiava. Não, ele tinha criação. E existem vários tipos de imagens, vários tamanhos. Existe em São Luís Gonzaga uma imagem de 2 metros e tantos de altura. Existem imagens normais, 1,20 m, 1,40 m. Existem pequenas imagens. Então, quase todas as casas dos índios, todas as casas, tinham pequenas imagens nos seus oratórios. Essas imagens nas casas, que a gente observa, recorrendo aos museus, que eram mais simples, feitas e aqueles que estavam nas igrejas eram mais elaboradas. Ali vem outra questão, às vezes levanta aí sobre por que a imagem grande era ocada. Se diz aí, a versão seria para ficar mais leve, para levar numa procissão. Não teria sentido. Serviria para fazer contrabando de alguma coisa, de algum produto. Serviria para alguém entrar na imagem e falar, criando aquele clima de assombro, vamos dizer assim, é o divino, é o sobrenatural que está falando. Na realidade, a imagem é escavada no dorso apenas para questão técnica, para a madeira não trincar. Com o frio encolhe, o calor dilata. Professor Anderson, estamos aqui numa fonte missioneira. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é esta fonte missioneira, o que era construída, enfim, sobre a fonte propriamente dita. Bom, Marco, primeiramente nós temos que falar sobre a água, né? Obviamente que nós sabemos a importância da água para uma população, né? A água é vital. Então, a primeira preocupação ao escolher um local para construir uma cidade, e nós estamos em São Miguel, hoje São Miguel das Missões, são fontes de água. Ao todo, em São Miguel, são 7 fontes de água. Nós estamos na principal fonte que foi preparada pelos arqueólogos, foi escavada no ano de 1983, que é quando São Miguel se torna patrimônio da humanidade, ela é aberta à visitação. Então, a água é de uma fonte natural, né? E nós podemos ver que ela existe em abundância, inclusive o pessoal fala que essa fonte não seca, mesmo em períodos de estiagem. Essa água era usada para consumo humano,
E a fonte segue, e aí água talvez até para irrigação, água para animais, para banhar animais, na sequência da fonte. Nós vemos que ela tem as pedras entalhadas, pedras de arenito. E o importante, e que eu falei sobre a religiosidade dos Guarani, nós podemos ver que até na fonte d'água o processo jesuítico de conversão ao cristianismo, à religião cristã, está presente. Porque nós vamos observar que a água vai verter exatamente da boca dos anjos, né? Ainda a arte muito bela, dá para a gente ver mesmo com a vegetação ainda aqui, né? E nós podemos notar o quê? O que os padres querem fazer parecer ao Guarani? Que a água é enviada por Deus. Então, é a simbologia dos anjos trazendo a água para a população. Esta que é vital e que aqui nas missões jorra com frequência. Nos 7 povos missioneiros nós vamos ter a possibilidade de encontrar várias nascentes e muitas dessas são ditas pelas pessoas mais antigas que nunca secaram, nem nos períodos de maior estiagem. Bom, quantidade de água. Nós estamos vendo, é uma água corrente e é uma água constante. Obviamente que se nós formos observar que nós temos em São Miguel, chegamos a ter 6 até 7 mil pessoas, né? São Miguel ficou gigante e até por estar gigante se criou São João, né? O Padre Sepe desmembra São Miguel e cria um outro pueblo, um outro povoado, que nós vamos precisar de mais de uma fonte d'água. Então, uma fonte d'água dessa aqui, a água era levada para a cidade, que dista daqui mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Então precisa carregar essa água para lá. E aí, obviamente, que carregar água daqui para abastecer 5, 6 mil pessoas é um fluxo que não dá conta uma nascente dessa. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter mais nascentes. Também mais nascentes, porque sempre se buscava o ponto mais próximo da cidade. A água vai ter a mesma qualidade, né? Uma água pura, cristalina, mas no entorno das cidades, e aqui estamos em São Miguel, nós vamos ter várias nascentes, para que possa ao mesmo tempo ser água para abastecer esses 4, 5, 6 mil pessoas e os animais também. Vamos lembrar que no povoado tinha gado confinado, gado bovino, que precisava receber água todos os dias, além do que a horta recebia irrigação, né? Então nós precisamos de várias fontes com quantidade boa de água. Uma questão relevante da cultura das missões, que acreditamos perdurar até hoje, é justo a infusão de plantas medicinais. Na época se usava uma outra terminologia, por suposto, mas que era muito cultivada na redução para o próprio tratamento de moléstias que surgiam, que as contraíam, e também para o próprio alívio, né? Não só de dores físicas, mas também para acalmar-se, né? Então, é um marco muito forte que ainda hoje, estando aqui em São Luís, se percebe o quanto as pessoas cultivam e têm esta tradição de tomarem o chimarrão mesmo com ervas medicinais. Uma questão assim que em outras regiões nós não encontramos com tanta incidência, não tenho números aqui para expor, né? Mas no sentido de que a gente percebe que aqui as pessoas utilizam bem mais a maceração, utilizam os chás e que supostamente, né, lá no início da nossa redução, na época do apogeu também, fazia-se inclusive
destilados com esse material que cultivavam para o seu sustento. Para mim, ter um coração missioneiro é ter escolhido esta terra para ser a terra natal da minha filha, da nossa filha. Nós viemos para cá, para São Luís, há 36 anos atrás, e na época nossos familiares eram de outras regiões e nós poderíamos ter ido ter a filha num outro lugar, mas tanto eu quanto o pai dela optamos por ter aqui, em São Luís Gonzaga, este nosso bebê. E acredito que isso é tão forte para nós. Por quê? Por que escolhemos aqui? Porque existe toda uma tradição, existe toda uma história bonita de desprendimento, de um calor humano muito diferente do que em outros lugares. Então, ter um coração missioneiro é escolher a localidade de nascimento da filha ou da pessoa que nós mais amamos como uma referência de uma missão jesuítica. A autossuficiência e a autodependência motivaram a decadência do sistema implantado pelos padres jesuítas. E a trajetória desses personagens importantes dessa história você acompanha no terceiro e último episódio do documentário Coração Missioneiro. A história das missões jesuíticas é um campo vasto com aproximadamente 4 séculos. Tendo em vista esta grandeza e complexidade, esta minissérie ficou reduzida quanto aos assuntos apresentados. Ainda queremos dizer que as relações entre os jesuítas e as populações indígenas locais foram contadas de forma imparcial, conforme os relatos de historiadores, professores, pesquisadores e outros entrevistados. Uma introdução valiosa ao tema e que tem como objetivo incentivar os espectadores a buscar novas informações, seja por meio da leitura, pesquisa ou visitas a institutos históricos e geográficos, museus e sítios arqueológicos existentes que são abertos ao público em horários determinados.